Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Quintieri, do canal Educar com a Cami. E hoje nós vamos fazer o quarto quiz da Cami, que é um quadro que eu faço com a minha filha, Hilary. E é onde eu coloco a caixinha de perguntas durante a semana e os meus seguidores, podem ser eles os pais, os professores ou alunos, quem quiser participar, coloca a sua dúvida, a sua pergunta sobre educação, ok? E aí nós vamos respondê-los aqui neste quadro, tá certo? Vamos lá, Hilary? Primeira pergunta é: como deve ser um bom professor de educação infantil? Então, gente, a educação infantil hoje é considerada uma fase de extrema importância. É lá que a criança vai ter o contato com o mundo. Ele deve trazer para suas aulas o máximo de ludicidade, porque é lá que a criança ela vai colocar a sua vivência de mundo. Ela vai ter novas experiências, vai ter o contato com os coleguinhas, vai ter o contato com os brinquedos, com as brincadeiras. Então é lá que nós vamos trabalhar a coordenação motora, a parte cognitiva, vai ter os primeiros contatos com as letrinhas. Então, assim, o professor de educação infantil, ele é fundamental no desenvolvimento da criança. Qual é o papel do auxiliar de classe? Muito bom essa pergunta. Então, o papel do auxiliar de classe, o próprio nome já fala, auxiliar o professor, auxiliar os alunos. Então, assim, o professor que é auxiliar, ele vai atender as necessidades que o professor da sala precisa. Então, por exemplo, tem lá 20 alunos na sala de aula. Então, o que vai acontecer? O professor da sala, ele vai passar as atividades, o conteúdo para as crianças. E aqueles aluninhos, por exemplo, que tem mais dificuldade, o auxiliar que vai orientá-lo. Por exemplo, se algum aluninho precisa ir ao banheiro, aquele auxiliar também vai acompanhá-lo ao banheiro. Então, o que acontece? O professor da sala, ele não tem que ficar parando toda hora com o que ele está fazendo para fazer outras atividades, para atender especificamente um aluno. Então, o professor auxiliar, ele tá lá para isso, para garantir o atendimento para aquele aluno em específico, né? Por exemplo. E assim, a gente vai para um parque, por exemplo. O professor auxiliar, ele vai estar lá ajudando o professor a cuidar dos alunos, tá? Então, esse é o papel fundamental do professor auxiliar. Com os pequenos, já com os grandes, por exemplo, o professor auxiliar pode estar ajudando o professor a estar corrigindo um caderno, a estar olhando as agendinhas, né? Então, basicamente essa é a função mesmo, ajudar o professor. O que esperar da educação após a pandemia? Então, gente, essas são perguntas assim que ainda são incógnitas, né? A gente pode supor o que vai acontecer com a educação pós-pandemia. Ou então a gente se baseia em estudos, né? O que já aconteceu com situações parecidas, pós-guerra ou pós outras pandemias. Então, nós acreditamos que ao voltar às aulas, teremos que fazer principalmente uma avaliação diagnóstica com esses alunos. Saber o que ficou, o que eles não aprenderam, né? O que ficou para trás, vamos dizer assim. Porque por mais que os professores estejam dando o seu melhor nessa situação, nessa época, a gente sabe que todos os alunos, sem exceção, vão ficar com alguma parte prejudicada, né? Com alguma fase prejudicada, até o melhor aluno de todos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Pegar essa avaliação diagnóstica, olhar, analisar direitinho e ver quais são as intervenções que eu vou ter que fazer para suprir isso que foi perdido,
tá? Alguns alunos mais, alguns alunos menos. Então, de repente, a gente pode aí se pensar em trabalhar em cima dessa defasagem dos alunos, entendeu? Então, por exemplo, colocar um aluninho maior junto com um aluninho menor. De repente, vamos dizer assim, trabalhar em cima das dificuldades dos alunos. Então, de repente, colocar em grupos de diferentes idades, não importa. O importante é sanar a dificuldade que ficou daquele aluno. Gente, baseado em estudos, se as aulas voltarem em setembro, como está previsto, nós já temos aí uma defasagem de 2 anos. Então, nós vamos precisar aí de 2 anos para colocar tudo isso em dia, né? E para isso é muito importante também citar aqui, Hilary, que nós, quanto escola, precisaremos também do apoio dos pais. Então, quanto mais a família ajudar, continuar ajudando os professores, auxiliando os seus filhos, então, com certeza, Hilary, a gente tendo o apoio dos pais, nós vamos conseguir sanar isso com mais eficácia. Sim, com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta eu não entendi muito bem, na verdade. Você acha que a consciência fonológica é importante para a alfabetização? Sim, a consciência fonológica, para mim, tem um papel de grande importância. Por quê? A partir do momento que o aluno entende aquilo que você está colocando para ele aprender a escrever, né? Que a partir do momento que ele entende que o som das palavras é aquilo que ele vai escrever, ele consegue detectar melhor a parte da escrita. Então, por exemplo, eu falo o ba. O que é o ba para ele? Né? Ba, B com A, B mais A, qual o sentido disso? Então, a partir do momento que a gente fala assim, ba, ele começa a perceber que é o B com A. Essas letrinhas estão inseridas na fala deles, né? Então, é onde eles conseguem associar melhor o som das palavras com o que ele vai escrever. Tá. Eu acho bastante bacana esse novo estudo, né? Esse novo método de aprendizagem. Eu gosto, sim. Tá bom. Próxima pergunta. Você é a favor do reforço escolar? Meu filho está com bastante dificuldade para realizar as tarefas de matemática. Então... Mas acho que não é normal, isso é importante, não é? Sim. Até se a gente não estivesse nessa situação, porque tem gente que no normal não pega, né? Sim, gente, às vezes os alunos é aquele negócio de ter uma empatia com o professor também, né? Às vezes o professor, ele explica de uma forma que talvez os alunos não estejam entendendo direito, aquele aluno específico, porque assim também tem crianças que a gente explica de uma forma, explica de outra, e aí tem vergonha de falar, professora, eu não entendi. Às vezes você pergunta, olha, você entendeu? Aí o aluno fala, entendi. Aí chega na casa, ou chega na prova, não sabe fazer, né? Então, é aquele negócio, ele tá lá com o professor na hora, ele entende, e depois ele esquece. Então, assim, se o pai achar, e eu acho muito importante isso, porque nós como professores, às vezes comentamos com o pai, olha, seu filho tá com alguma dificuldade assim, assado para fazer, e às vezes os pais muitas vezes ignoram, entendeu? Então, assim, diagnosticar isso, procurar diagnosticar, ver, será que esse aluno está com dificuldade naquela matéria específica? Ou será que ele realmente está com uma dificuldade? Ou, de repente, às vezes não é só um problema da escola, ou do professor com o aluno, enfim. Às vezes esse aluno ele pode ter apresentar algum problema de aprendizagem realmente. Sim, aí já sai fora da questão da escola.
aí seria interessante o pai também procurar algum tratamento específico com outros profissionais, né? E aí o que fazer? O pai tem que levar no pediatra, né? E aí o pediatra vai indicar um profissional específico, um fono, ou um psicólogo, uma psicopedagoga. Então, tá vendo, Hilary, como são situações que a gente tem que analisar direitinho, caso por caso. Sim. E aí tem situações, então, que é apenas uma dificuldade naquele momento do aluno. Uhum. Eu acho muito interessante Eu também acho. procurar um reforço escolar, uma professora específica, porque daí aquele aluno ele vai ter um atendimento especial só para ele, entendeu? Então ele vai tirar aquela dúvida só entre a professora e ele. O que, no caso, é bom lembrar que o professor de reforço é um outro professor que não seja o da sala, tá? Então, muitas vezes, os pais eles têm que contratar esse profissional. Que tem que também ver direitinho se esse profissional é bem especializado para atender o seu filho na aula de reforço, tá? Não é simplesmente pegando também qualquer profissional, certo? Tem que ver se ele está preparado para sanar aquele tipo de dúvida do aluno. Às vezes até é interessante pegar aquelas escolinhas, né? Que nem aquele Kumon que tem, né? Que ele é tipo para matemática, para português. Sim, o Kumon ele é um método de ensino diferenciado, também é mais para o tradicional. Aí tem que ver o que o pai aceita para o filho, né? Quer aprendizagem, o tipo de aprendizagem que o pai quer para o filho. Sim, o Kumon, né? É uma... Sim, o Kumon pode ser uma dessas escolas, mas assim, também tem, como eu te falei, o trabalho desses outros demais professores que vão também utilizar métodos diferenciados, métodos mais lúdicos, né? Então aí é uma questão pessoal. Aí é o pai que vai decidir o que é melhor para o seu filho, tá? Não tem um método que é melhor ou não. Errado, né? Porque também tem muito da criança. Eu me adapto até melhor dessa forma, me adapto melhor daquela. Então, aí vai do pai pesquisar direitinho o que é melhor e também conversar com o professor o que ele também acredita que seja melhor para aquele aluno específico. Pra ver o que ele passa também, né? Porque às vezes você vai atrás de uma ludicidade, sendo que o professor já explica assim e a criança não entende, né? Isso, então a aula de reforço, vamos resumir aqui, é importante por quê? Porque o aluno vai ter aquele atendimento específico para ele, tá? Então, às vezes na sala de aula ele tem vergonha de expor a sua dúvida. E lá com o professor, só ele e o professor, ele desenvolve bem, tá? Porque não é culpa do professor, né? Muitas vezes com 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula, ele até se esforça e dá o seu melhor, mas às vezes não sana aquela dificuldade do aluno. Às vezes até vão colocar auxiliar, né? Por isso, nessa parte, né? Ou não? Mas, por exemplo, numa escola pública, né? Até onde a gente pode colocar? Até onde é possível colocar um professor de auxiliar? Nem sempre. Na maioria das vezes, nem sempre. Nem sempre. O professor auxiliar, nós vamos ter mais, nesse caso, para os alunos de educação especial, daí tem, né? Entendi. Mas não pra e numa escola particular, aí também várias escolas particulares oferecem esse recurso também do professor de reforço. Faça a pergunta. Tenho dificuldade em montar o lanche escolar para os meus filhos. Você tem alguma sugestão? Bom, na escola pública não tem lanchinho, merenda, né? Tem a merenda e são poucas as escolas que permitem que os alunos levem outro tipo de lanche, né? Já para outras crianças, assim, não ficarem com vontade. Então, é uma coisa única. Já na escola particular, eles podem levar os seus lanchinhos. E o que eu aconselho pais ao arrumar o lanchinho dos seus filhos, que coloquem as coisas mais saudáveis possíveis, né? De repente, coloca uma fruta, um achocolatado,
um suquinho natural, enfim, o mais natural possível, mas a gente sabe que eles muitas vezes não querem, comem, né? Não comem. Então eu vou falar para vocês, evitem os salgadinhos, essas coisinhas mais assim que são ricas em sódio também. Mandem um bolinho, né? Alguma coisa desse tipo. É o que eu aconselho vocês, tá? Estimular a criança a estar comendo algo mais saudável, né? Porque também se vocês colocarem fritura, né? Coxinha, não sei o que, lógico que eles vão gostar, né? Quem não gosta? Quem não gosta? Eu Nossa, adoro. eu lembro que na escola tinha o dia do pastel, meu Deus, lembra? Que a gente não podia levar fritura, mas tinha um dia, acho que no mês, né? Que a diretora deixava a gente comer pastel. Aí, nossa! Aí era felicidade total. Era felicidade total, nossa. Eu lembro que a gente até, olha que coisa feia, a gente até saía um pouquinho antes, tipo assim, pedia pra beber água, ia correndo lá, tipo, pra pegar a ficha do pastel. Era uma briga pra não demorar muito. Aí a gente, tipo, via assim o horário e faltava, tipo, 5 minutos. A gente, mas beber água, pode? E a gente saía correndo, pegava a ficha e voltava pra sala. Exatamente, tem essas escolas que colocam essas regras, mas era né? um dia só, o resto dos dias a gente não podia levar fritura, não podia salgadinho, não. Refrigerante também não isso podia. é bacana, porque a própria escola ela já incentiva uma melhor alimentação para os alunos, né? E aí não tem problema nenhum colocar um dia ou um tipo, cachorro dia do quente. lixo, né? tinha cachorro quente também. E mas assim, a gente curtiu o dia do pastel. Comentando sobre a sua escola, né, no caso que a gente tem mais contato, né, era bacana porque a própria cantina, ela só tinha coisas assadas, né, não vendia salgadinho, essas coisas. Não. Então, isso é legal, uma que estimula. Coisa ruim que tinha lá era chocolate, mas tipo, não tem como, né? Mas você vê que já começa a colocar uma ideia de uma alimentação melhor na própria criança desde pequena. Porque eu acho que se tivesse coxinha, ia ser coxinha o dia inteiro. Com certeza, né? fritura. Fritura, tipo, com certeza ia ser isso aí que a gente ia comer de manhã. Imagina, 9 horas da manhã comendo coxinha. E tem, a gente sabe. E tem, né? E se tem, a gente come, né? Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta. Você acha que é melhor para a criança estudar de manhã ou de tarde? Eu acho de manhã. Bom, gente, isso também é uma pergunta que depende muito dos pais e das crianças, tá? Da necessidade dos pais, né? Por exemplo, eu sempre gostei que você estudasse de manhã. Desde pequenininha, você sempre estudou de manhã. Então, o que acontece? Você já estava acostumada, o seu corpinho já estava acostumado àquilo. O Genaro, né, já começou a estudar à tarde, mesmo porque a nossa necessidade do dia a dia levou a gente colocá-lo a estudar à tarde. Quando eu tive que mudar ele para de manhã, eu já fiquei com receio. Por quê? Porque eu falei, meu Deus, né, vai ter que acordar super cedo, né, ele vai estranhar. Pelo contrário, nos primeiros dias senti um pouquinho, mas depois foi super bom para ele estudar de manhã. Então, assim, depende muito de cada criança. Agora, o que eu acho bacana? Aí vai entrar uma opinião minha, né? A criança que estuda de manhã, ela já acorda, ela já vai com a cabecinha fresquinha, né? Só para aquilo, ela tá aberta para aquela aprendizagem, já não tem nada que aconteceu antes disso que vai interferir no aprendizado dela naquele momento, entendeu? Agora, a criança que estuda à tarde, muitas vezes ela dorme até mais tarde, ela acaba acordando às vezes em cima da hora para ir para a escola, né? Então ela já não se alimentou, já não tomou café da manhã, aí vem, já come correndo o almoço. Já corre para a escola. Então, por isso que eu também, eu acho melhor, muito melhor a gente estudar de manhã. Eu acho que a rotina da criança de manhã fica mais organizada do que à tarde. A não ser que os pais sejam muito vigorosos. E coloquem aquela rotina certinha para ele. Então, vamos acordar 8 horas, aí toma o seu café, vai fazer a lição de casa, enfim. Aí depois... vamos voltando, né? Aí ele sai 5 horas,
daí já tá cansadinho, vai brincar, sei lá. Agora, a criança que estuda de manhã, ela vai para a escola, faz o que ela tem que fazer lá. Depois chega, almoça, dá até para dar uma descansadinha, se quiser, brinca, entendeu? Então, eu acho que para organizar a rotina da criança, na parte da manhã é melhor. Né? Agora que eu não sei, parece que na parte da manhã as coisas passam mais rápido. Tipo, eu não sei, parece não que passa, já rende. né? Não passa, mas parece, a impressão que eu tenho é que, tipo, você sai da escola e ainda você tem o dia inteiro pra fazer as coisas, sabe? E assim também, muito tempo. Eu vejo no meu trabalho, né? Aí eu já vou entrar na questão do meu trabalho. De manhã, eu acho que eu rendo muito mais do que à tarde. Mesmo porque depois que você almoça, isso é normal, né? Comum para todo mundo. Depois que a gente almoça, o corpo vai fazer a digestão. Eu me sinto mais lenta. Eu também. Por exemplo, eu entrava 1 hora no serviço. Então, eu almoçava 12:30. Eu tinha que fazer o quê? Preparar coisas para o comecinho da aula, coisas mais ativas. Então, eu deixava eles conversarem um pouquinho, né? A hora que entrava, eles conversavam um pouquinho lá, 5 minutinhos. Depois, o que eu ia fazer? Ia fazer a chamada. Depois, eu já colocava o cabeçalho na lousa. Então, coisas que por exemplo, eu não podia já pegar as lições de casa e já ir corrigir, entendeu? Porque senão aquilo ia me dar sono. Ficar muito tempo lá escrevendo. Então, eu acredito que com as crianças seja a mesma coisa, né? Por isso que é importante a gente chegar a dar coisas mais ativas para eles fazerem, para dar tempo de fazer a digestão e não passar por esse período que é mais lento do nosso corpo, né? Então tem tudo isso. A gente não fica também tão dependente de café, né? Porque eu sou assim, eu vou trabalhar, almoço, depois eu vou trabalhar, eu tenho que tomar café, porque eu fico bem lenta. Tá vendo? De que forma devemos trabalhar o bullying nas escolas? Gente, essa é uma questão muito importante Delicada, né? e delicada de se trabalhar nas escolas. Assim, os problemas escolares, eles são diversificados. Então, todas as escolas têm problema, porém, elas são diversificadas. Algumas escolas, na questão do bullying, é maior e outras menores, né? O que é considerado bullying hoje em dia? E que a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão. Não é tudo que uma criança faz ou uma pessoa faz que é bullying também, entendeu? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando alguma brincadeira, alguma palavra, aquilo começa a magoar, aquilo começa a prejudicar o dia a dia da criança e das pessoas em geral. Então, o professor ele tem que estar muito atento a isso. E, às vezes, uma brincadeirinha que você acha que é inofensiva pode ser prejudicial para a criança. Então, eu aconselho aos professores, toda vez que tiver alguma coisa que não seja legal, por mais que você não levou por mal, você interferir nisso, tá? A gente interfere. Eu acho que o legal é ver a reação da criança, né? Exatamente. Tipo, aconteceu aquilo uma vez, você vê a reação da criança, assim, se você não achou que foi uma coisa tão, né, horrível, mas vê a reação da criança, já vi que ela não reagiu muito bem, então vamos trabalhar isso, né, já chama de outra forma. Na verdade, então é o que eu falei antes, às vezes para você não foi por mal, mas para a criança doeu. Então você tem que estar sempre atenta nessa questão das palavras, das pequenas palavras. Né? Então você está trabalhando dentro da sala de aula, sempre trabalhar valores, sempre trabalhar empatia, colocar a criança no lugar do outro, né? Então o que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para o outro. E isso tem que ser trabalhado, tem que ter tem que ter ações dentro da escola, né? Não é só também naquela classe, né? O diretor ele tem que trazer para sua escola projetos que faça com que todos participam, funcionários, os alunos, os professores, porque também entre os funcionários eles têm que saber como tratar o aluno, como tratar os colegas de trabalho, né? A equipe ela tem que estar atenta a isso, como atender um pai, né? Como conversar com os pais. E os pais também é importante estar envolvido nesses projetos. Trazer palestras sobre isso, porque muitas vezes
A criança tem atitudes dentro da escola que ela presencia dentro da própria casa, Com dentro certeza. do próprio ambiente de amizades que ela tem também fora da casa. Com certeza. Então, os pais também, eles têm que estar atentos. Como que eu trato meu filho? Como que eu trato o outro? Porque nós somos espelhos também da criança. Aliás, nós somos espelho para a criança. Então, o que a gente faz, eles vão copiar. Então, como que eu vou tratar uma situação em que eu estou nervoso? Como que eu falo com aquela outra pessoa, né? Quais as palavras que eu uso? Como que eu chamo o meu filho? Eu chamo ele por apelido? Eu chamo ele por um palavrão, de repente? A gente não sabe, né? A vivência dessa criança fora de casa. Então, isso é um trabalho em conjunto. E nós sabemos que hoje existe a lei do bullying também. Então, os pais têm que estar atentos, sim, porque serão responsabilizados pela atitude dos seus filhos que são menores. Isso é interessante. Então, a educação começa na casa realmente. O professor, ele tem que estar atento? Tem, dentro da sala dele, dentro da escola. Porém, eu costumo dizer, essa educação, esse tipo de educação vem da casa, sim. Com certeza. Tá? Então, todos são responsáveis pelo bullying. E hoje em dia, na geração que nós vivemos, né, no mundo que nós vivemos, nós temos que estar abertos, sim, de olhos atentos, sim, para essa questão do bullying. Hoje em dia, nós lutamos pelo respeito, pela empatia, pelo direito de ser diferente. Sim. Nem sempre o que é bonito pra mim é bonito pra você, Hilary. Sim, Nem sempre o que é legal pra mim é legal pra você, né? Então nós temos que respeitar. Costumo dizer que a gente não precisa amar todo mundo, mas nós temos que respeitar, sim, o jeito de cada pessoa, a opinião de cada pessoa, tá? Então, pessoal, a questão do bullying deve ser trabalhada diariamente dentro das escolas, com a intervenção das famílias também, tá? Com certeza. Todos nós somos responsáveis por isso. Tá joia? Próxima pergunta, vamos lá. O que fazer quando percebo que as dificuldades de aprendizado do meu aluno vai além das minhas possibilidades de ajudá-lo? Acho que nós já comentamos alguma coisa numa dessas última? questões Tá. anteriores aí. Eu percebi que o meu aluno ele está com uma dificuldade. Eu pego esse aluno, trabalho com ele de uma forma mais individualizada. Eu percebo no dia a dia que mesmo assim ele continua com certas dificuldades, né? Ou mesmo na questão, Ria, aí acredito que eu posso encaixar também a parte do comportamento. Que tem alunos que a gente pede para ficar quieto, ou pede para não fazer uma coisa, para não ter certas atitudes, ele continua tendo. Então, assim, quando você percebe que alguma situação, seja de aprendizagem ou de comportamento, está fora do seu alcance, né? Fugiu das suas mãos aquilo, está ultrapassando, então eu aconselho o professor, juntamente com a direção da escola, chamar os pais e conversar com eles, né? Orientar esses pais a procurarem uma ajuda fora do contexto escolar, então de um profissional da saúde mesmo, né? Como eu já disse, um pediatra, e aí esse pediatra vai indicar o melhor profissional para cuidar dessa criança, né? Podendo ser uma fono, um psicólogo, um psicopedagogo, enfim, um neuro, de repente, né? Porque é assim, professor e pais, quando um professor fala que orienta você a procurar um profissional da saúde, faça isso. Porque nós não podemos falar, olha, seu filho tem isso, olha, seu filho tem aquilo. Nós não podemos fazer o diagnóstico da criança do que ela tem, né? Mas nós sabemos, sim, que há possibilidades, né? Porque, como nós falamos, a partir do momento que foge das nossas mãos, nós sabemos que aí existe a necessidade
da ajuda de um outro profissional. Por isso tem que levar bastante a sério quando o professor fala para levar em algum, por exemplo assim, eu acho que ele precisa de um oculista, de um oftalmo, né? Sabe? Imagina você deixar a criança lá tentando, vendo, sabe? Você vê que tem alguma coisa diferente. Mas tem, Hilary. Tem bastante pais que não levam a sério o que o professor fala. E aí lá na frente, depois vai falar assim, então o professor não me avisou. Então isso que é bom também, professor, exatamente. Entrando numa outra questão, a gente já vai aproveitando tudo aqui, né? Ter anotado no seu diário, fazer um relatório do dia, tudo o que acontece, se você conversou com o pai, se você orientou, se você, né? E mesmo na ficha individual do aluno, é sempre bom ter anotado essas questões que vão acontecendo, porque daí lá na frente um outro professor vai pegar esse aluno, ele não vai saber da dificuldade, né? Não, ele não vai saber do histórico do aluno, né? Então é interessante, se tem ali para ele dar uma olhada e ver, mesmo eu, por exemplo, entrei numa escola, né, nessa última escola que eu estou, e eu não conheço os alunos. Então o que eu fiz? Pego a ficha individual do aluno e aí eu vou entendendo, né, as dificuldades dele, o que aconteceu, ou se foi tomada alguma providência, dependendo de certas questões. Então é isso, a importância de se ter tudo anotado, tá? Então, voltando só para a gente fazer o fechamento, então, professor, aconteceu alguma coisa que está fora do seu alcance, conversar com a direção e vocês dois, em conjunto, conversar com os pais, né? Orientar esse pai. Sim. Gente, porque também os pais muitas vezes não estão participando dessa vida escolar diariamente, não é por mal, nem sempre é por mal, porque ele não quer, é porque ele trabalha, porque o dia a dia dele é corrido, então às vezes não percebe isso, tá? Então é importantíssimo essa orientação do profissional da educação com esses pais, tá? Mais alguma pergunta, Ri? Tem mais mais uma pergunta, a última. Você gosta de usar o caderno espiral ou brochura com os seus alunos? Ai, gente, eu adoro essas perguntinhas, tá vendo? Vocês acham que é simples, né? Mas é de grande valor isso. Eu sempre gostei do espiral. Então, os cadernos espiral, que é o diaraminho, tá, gente? E o brochura, vai muito da opinião do professor, né? Do gosto do professor trabalhar com um ou com outro. O caderno brochura, eu aconselho trabalhar nas séries iniciais, porque daí eles não tem como arrancar a folha, né? Porque eles adoram arrancar para fazer qualquer outra coisa, né? Até aviãozinho. Mas enfim, então eu aconselho o caderno brochura para as séries iniciais, eu prefiro. E o diaraminho, vamos falar na linguagem mais simples, eu prefiro, a partir do 3º ano já dá para trabalhar com esses cadernos, tá? Eu gostava mais do diaraminho, mas eu acho que é por causa das capas, sabia? Sim, às vezes vem com adesivinho. Vem com adesivinho. Complementando também, Ri, a questão de trabalhar com cadernos mais grossos ou mais finos, né? Eu gosto muito de trabalhar com 2 cadernos, um para casa e um para classe, né? Então, eu acredito que no caderno não precisa ser tão grosso, tá? E tem professores que já nas séries, por exemplo, no 5º ano, que já vai passar para o 6º ano, é até interessante trabalhar com os cadernos de 10 matérias e já ir ensinando o aluno a ir dividindo as matérias, tá? Porque assim, o que é legal disso? No 5º ano, eles têm ainda ali toda a atenção do professor, né? Ainda são tratados assim com todo aquele mimo. No 6º ano, claro que eles também são tratados bem, mas porém já tem vários professores. Aquele professor só tem lá 40 minutos, 50 minutos para dar a aula. Então, ele com certeza não vai ter tempo para ficar lá ensinando eles a se organizar nas matérias, né? Então, é muito bom que o professor de 5º ano, ele já vá preparando esse aluno para o 6º ano, Com certeza. tá? Então,
é isso. O caderno brochura ou o espiral, ele vai dar do gosto de cada professor trabalhar dessa forma, tá bom? É isso então? É isso, acabou acabou. por hoje. Gente, vão mandando aí mais perguntas para nós adoramos receber. E sabe o que eu achei que foi legal hoje? Que eu senti? Que foi perguntas assim bem Simples, né? simples, mas que é interessante, que nem sempre às vezes a gente para pensar, né? Como que eu vou montar o lanche do meu filho? Qual caderno que é melhor usar, né? Na sala de aula. Então são pequenas diquinhas que a gente vai dando aí com a nossa experiência, né, gente? A gente não sabe tudo, mas a gente vai passando, né? No caso, eu vou passando a minha experiência para vocês, tá? Então, continuem fazendo a pergunta de vocês, a gente fica muito feliz. E aí, fiquem atentos quando eu colocar a caixinha. Muita gente me pergunta, Camila, mas se eu clicar lá na caixinha, vai aparecer depois, né? Fiquem sossegados, vocês clicam na caixinha, coloquem as perguntas lá e só eu consigo ver, tá? Não vai ficar público exposto, tá bom? Porque tem gente também, Henrique, mandando direct pra mim. Mas não tem problema nenhum, pode mandar no direct, tá? Se você se sentir mais à vontade. Alguma publicação. Mas é só uma forma de vocês também estarem se familiarizando com as ferramentas novas, né? Sempre mesmo bom. se a caixinha não estiver lá, pode mandar, tá? Não tem problema nenhum. Exatamente, é sempre bom a gente estar aprendendo também, né? Se atualizando aí, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, aonde vocês estiverem vendo, tá bom? Deem um like, compartilhem também com seus amigos se vocês acham que as informações são bacanas, estão acrescentando. Participem gente, fala das lives. É verdade, Hilary, nós estamos fazendo lives agora, tentando trazer pessoas muito bacanas que vão agregar muito valor para vocês. Já fechamos pro mês inteiro live, tá? Verdade. Só ir lá. E são lives bacanas que tanto os professores quanto os pais, alunos, todos podem aproveitar aí, tá bom? Toda sexta, né? Toda por sexta, toda sexta, tá, gente? A gente tá fazendo aí um teste de quais dias fica melhor. Falando nisso, fala aí pra gente aí que dia que é melhor pra você, que horário que é melhor, que a gente vai estudando e vai vendo que dia que a gente coloca. O que fica mais bacana. Que fica melhor, né? Sim. Porque o interesse desses vídeos, dessas lives, de todo o conteúdo que a gente traz no canal, gente, é de agregar valor para vocês. Sim. Tá? A partir do momento que isso não está acrescentando para vocês, para nós também não tem sentido. Tá bom? Então é isso, gente. Participem, não tenha vergonha, né? Não tenham medo da gente, nossa, Camila, Hilary vai achar bobeira. Não vamos achar, tá bom? Fiquem tranquilos. Gente, então, boa semana e fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Beijo.